Hola, cariños, ¿qué tal? Muy bien, deseo que estén todos muy bien, saludables, tranquilos, para más una clase de español, ¿vale? Hoy nosotros vamos a charlar sobre algo muy recurrente en español que no se puede postergar, adiar el conocimiento. Observa. 1. Jorge tiene muchos amigos. 2. Ana es muy estudiosa. 3. Tengo muchas ganas de conocer Amazonia. 4. Marcos tiene mucha prisa. 5. No debemos comer mucho. 6. Lucas habla muy bien el español. 7. Los chicos tienen mucho dinero. ¿Cuándo debemos emplear muy? Mucho, mucha, muchos, muchas. ¿Es de acuerdo con nuestra voluntad? ¿Por qué razón hay veces que se emplea muy, o mucho, o en el plural? ¿Hay una razón? Ai, sim, por supuesto que há uma razão. Vejam, né? A gente vê muitas vezes, né, os alunos um pouco mais curiosos, assim, ao longo dos anos, vão, professora, por que aqui tem muito, não sei o que, acha que a gente fez foi errar, né? Mas não é não. Tem uma razão de ser. Observem a frase 1. Jorge tiene muchos amigos. A palavra muchos está concordando com o substantivo amigo. Então, nesse caso aqui, o muchos, ele é um adjetivo, certo? Ele está acompanhando o substantivo e deve concordar com ele. Da frase 2. Ana es muy estudiosa. Já esse muy aqui pertence a uma outra classe gramatical chamada advérbio, né? Os advérbios sempre estão ao lado de um adjetivo ou ao lado de outro advérbio para reforçar, para dar uma maior, né, um matiz mais forte a esse adjetivo ou a esse próprio advérbio, tá? Tenho muitas ganas de conhecer a Amazônia. Aqui eu usei o muitas. Por que razão na frase 1 eu usei o muitos? Porque amigos é um substantivo masculino plural. Por que eu usei aqui na frase 3 muitas? Porque a palavra ganas é um substantivo feminino e está no plural, tá? Marcos tiene mucha prisa. Aqui eu usei prisa, diante de prisa, usei mucha. Porque prisa significa pressa, é um substantivo feminino e está no singular, tá? E aqui? No debemos comer mucho. Não tem nenhum substantivo masculino singular, por que eu usei mucho? Porque aqui é um advérbio, e os advérbios, eles não vão ter plural nem singular não com ele, certo? Aqui é como, não devemos comer muito, é um advérbio de intensidade, comer em grande proporção, né? 6. Lucas habla muy bien el español, que é um advérbio muy, que está diante do advérbio bien. 7. Los chinos tienen mucho dinero. Mucho aqui está diante do substantivo dinheiro, que é masculino e singular. Então, há um momento adequado para eu usar o muy, o mucho, o mucha, o muchos e o muchas. E é isso que nós veremos no próximo slide. Muy, mucho, mucho, mucha, muchos. ¿Conoces la diferencia? Muy. Adjetivos ou advérbios. Eu vou usar o muy mais adjetivos ou advérbios. Veja os dois exemplinhos. Es muy agradable. Agradável é um advérbio. É um adjetivo, aliás. Agradável, né? Bom. Então, eu uso muy. Hablas espanhol muy bien. Olha aí. Bien é um advérbio.
Então, diante de adjetivos, aquelas palavras que dão qualidade, e de advérbios, aquelas palavras que dão circunstância, de modo, de tempo, de lugar, certo? De intensidade, eu vou usar a forma muy. O mucho invariável, quando é só uma forma, ele não vai para feminino, nem masculino, nem plural. Ele é invariável, assim como muy, eles são invariáveis. Eu vou usar com verbos. Llueve mucho hoy, ó, o verbo. Llueve é o verbo chover, chove muito hoje, tá? Llueve mucho hoy. Então, eu vou usar com relacionado a verbos. E quando é que eu vou usar o mucho, o mucha, o muchos, o muchas, mais substantivos, quando eu estiver utilizando substantivos? Muchos jóvenes aprendem espanhol. Por que eu usei muchos? Porque jóvenes é um substantivo, está no masculino, está no plural. Se fosse mulheres, seria muchas mujeres, né? Se fosse muita gente, mucha gente, tá? Se fosse muito jovem, mucho joven, tá certo? Então, vai essas formas variáveis, mucho ou mucha, muchos ou muchas, nós vamos usar diante de substantivos. A forma mucho invariável, eu vou usar relacionada a verbos. E a forma muy, eu vou usar diante de adjetivos ou advérbio. E nesse slide eu estou apresentando para vocês as palavras heterossemânticas. Palavras heterossemânticas são palavras que, aunque tenham semelhança gráfica, têm significados diferentes em espanhol e em português. Às vezes a palavra é bastante parecida, escreve-se às vezes até idêntico, mas o significado é totalmente diferente, né? Entre português e espanhol. Eu coloquei aqui algumas apenas, né? As mais comuns. A palavra como ela é em espanhol e o que ela significa em português, tá bom? Então vamos lá. Aborrecer é odiar. Apelido, sobrenome. Apurado, apressado. Berro, agrião. Borrar, apagar. Brincar, saltar. Cachorro, é filhote. Calçada, pista da rua. Cena, jantar. Copo, é floco. Embaraçada, grávida. Escova, vassoura. Escritório, escrivaninha. Exquisito, gostoso, refinado. Baço, copo. Largo, comprido. Oficina, escritório. Prejuízo, preconceito. Rato, momento, um tempo. Rojo, vermelho. Rubio, louro. Salsa, molho. Sobrenome, apelido. Taça, xícara. Pirar, lançar, atirar. Zurdo, canhoto. Slide, para que a gente não esqueça, né? Eu coloquei um verbo, o verbo orientar, nos 3 tempos que hemos trabalhado hasta agora. Presente, pretérito indefinido, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Para que vocês resolvam a questãozinha da tarefa de casa utilizando esses verbos, para vocês terem como subsídio. É hora de treinar. 1. Llena los huecos con muy, mucho, muchos, mucha, muchas. Vocês têm a atividade aí para exercitar o uso dos conectores que nós trabalhamos hoje, tá bom? Do muy, do mucho e suas variações, tá bom? La cuestión 2, vamos completar las frases empleando el verbo orientar. 2.1 em presente, 2.2 em pretérito perfeito. A questão 3, pessoal, é uma atividadezinha para vocês pensarem, se concentrarem um pouco mais. Continua segundo o exemplo. Olha o exemplo que eu dei. Eu orienté su tarea.
Aí coloquei, nós outros orientamos suas tarefas. Isso aqui, essa atividade, vocês vão fazer somente o seguinte, passar para o plural. Eu orientei, qual é o plural de eu? Nós outros, né? Então, coloquei aqui, ó, eu orientei sua tarefa, nós outros orientamos suas tarefas, tá? Passando para o plural. Daqui você vai fazer a mesma coisa. Tu orientaste tu vecino, tu vais passar para o plural essa frase. Ele orientou el caminho. El próximo exemplo, ele oprimia seu hijo. E minha resposta, eles oprimiam seus hijos. Eu coloquei, o verbo está no pretérito imperfeito e eu dei o plural de ele, eles. Ele oprimia, eles oprimiam. Aqui você vai fazer, ó, eu oprimia el animal, você vai passar para o plural. La mujer oprimia el empleado e tu no oprimias. O próximo exemplo, el próximo exemplo, tu has pretendido cambiar de vida, vosotros habéis pretendido cambiar de vida. Eu dei o plural de tu, que é vosotros, passando o verbo também, vejam que o verbo aqui está no pretérito perfeito, né? Diferente, o anterior está no pretérito imperfeito, e daí vocês vão dar o plural de ele ha pretendido salir, eu he pretendido tomar sopa, las niñas han pretendido jugar. E o próximo exemplo é, eles orientam muy bien. Olha o plural. Aqui eu dei o inverso. Ele orienta muy bien. Eu coloquei a primeiro exemplo no plural e coloquei no singular, tá? Aqui você vai fazer, dar o plural de tu orientas a la tarea, vai dar o singular de nós outros já orientamos, e vai dar o plural de la mujer orienta el hijo. Então, vocês vão fazer o inverso conforme se apresente a frase, tá bom? Prestem bastante atenção, que essa é uma atividade que vai requerer de vocês um pouco de atenção, mas é um exercício excelente. Hasta pronto.